Vamos começar mais um Holycast, hoje com um convidado sensacional. Nosso querido apóstolo Davi Garcia, diretamente de Minas Gerais. Fala aí, apóstolo, seus cumprimentos iniciais. Graça e paz, Shalom. É um privilégio estar aqui hoje juntamente com você. Eu tenho certeza que o nosso amigo Espírito Santo vai fazer coisas maravilhosas e será uma oportunidade de muitas pessoas aí receber muitas coisas, muitas chaves espirituais, códigos espirituais aí da parte do Espírito Santo, hein? Satisfação e privilégio estar aqui com você. Aleluia, nós tivemos uma conferência dias atrás, onde o Senhor superabundou a graça, o poder, a unção, através da vida do apóstolo, através de tantas pessoas que ali estavam. Mas a gente já quer aproveitar essa chama, né, que o Senhor usou para ativar muitas pessoas, para perguntar para o senhor apóstolo, como é que foi na vida do senhor esse despertar de relacionamento, de intimidade com o Espírito Santo? Eu me converti tem mais ou menos 17 anos, vai fazer 18 anos. E quando eu me converti, eu sempre fiquei muito fascinado pela obra do Espírito Santo. Então, né, nos primeiros meses, primeiros anos de conversão, eu buscava a presença, eu buscava a unção, eu buscava o poder. Mas foi passando os anos, eu descobri que ainda faltava algo. E foi quando eu fui participar também de um culto de avivamento, onde o pregador disse assim: você se move nos dons, você se move na unção, se move no poder, que coisa tremenda. Mas isso não quer dizer que você move em tantas coisas que você conhece o Espírito Santo. E ele dizia que para conhecer é necessário ter um relacionamento. Então, foi aquela noite ali que deu aquele boom, que eu entendi que conhecer o Espírito Santo ia depender mais de mim do que dele, de começar a construir um relacionamento contínuo e constante. Então, o Espírito Santo, ele deseja se revelar a muitos. Ele deseja se revelar à igreja, à noiva de Cristo. Mas é preciso as pessoas entenderem que para haver uma revelação da forma que o Espírito Santo quer se revelar como uma pessoa, é preciso ter um relacionamento. E um relacionamento, no mínimo, precisa de duas pessoas. Então, foi aí que eu comecei a aprofundar essa busca, essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito Santo. E isso aí transformou radicalmente a minha vida. Perfeito. Mas assim, uma coisa que eu já ouvi muitas perguntas de pessoas falando e trazendo isso, né? Como é que houve? Como é que eu sei que algo é realmente do Espírito Santo, não é algo da minha cabeça? Como é que eu sei que algo é direcionado pelo Espírito? Como é que é essa sensação, esse primeiro discernimento? Porque eu vejo que muita gente deixa de fazer algo ordenado, pedido, orientado pelo Espírito Santo por causa dessa dificuldade de ter esse discernimento. O que o senhor diria da sua experiência? Como que foi saber que aquilo que estava ecoando, que aquele direcionamento provia do Espírito Santo? A primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, dessa forma que você está dizendo, eu passava muitas horas orando, conversando com o Espírito Santo, e aconteceu que eu fui pregar numa festividade de uma igreja. E naquela igreja ali estava lotada, havia muitas pessoas de muitas cidades, e tinha uma senhora que estava numa cadeira de roda. E além dessa senhora estar numa cadeira de roda, ela tinha sofrido um AVC, e ela estava paralisada do lado do seu corpo. E quando eu abri a Bíblia e comecei a pregar, o Espírito Santo disse assim: eu vou levantar essa mulher da cadeira de roda hoje. Aí Aleluia. eu ainda brinquei com o Espírito Santo, falei: a festa está tão boa, está todo mundo feliz, né? Vamos continuar aqui com a palavra, deixa a mulher na cadeira de roda. Mas o Espírito Santo falou algo comigo, ele falou assim: quando você estender a mão para ela, ela vai apertar a sua mão com força. E eu olhei para aquela mulher, eu não via que ela teria condições de apertar minha mão com força, mas eu obedeci. Daqui a pouquinho eu vou liberar essa chave. Eu obedeci e na hora que eu estendi a mão para ela, ela apertou a minha mão com força. E naquele momento o Espírito Santo disse assim: diga para ela, levanta e anda em nome de Jesus.
E quando eu disse isso para ela, ela se levantou da cadeira de roda, a filha dela estava de um lado, eu do outro, e nós começamos a andar com ela na igreja. Aí você já imagina o que aconteceu na igreja, né? Um lado da igreja o povo chorava, um lado o povo glorificava a Deus, de outro lado a unção veio e derrubou muitas pessoas no chão, caiu 2 pessoas endemoniadas ainda no chão. Foi assim um culto que marcou Aleluia. muito a minha vida. Mas você fez uma pergunta: como saber se é a nossa mente que está falando, se é a nossa alma que está gritando, ou se é o Espírito Santo que está direcionando? Aquilo que você sente paz no seu espírito vem da parte do Espírito Santo. Aquilo que traz inquietação, que você fica inquieto, mas será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é a minha alma que está falando? Porque o Espírito Santo, quando ele te dá um comando, ele testifica no seu espírito. E como ele testifica? Trazendo paz. Você tem paz de fazer aquilo. Então, essa é uma das chaves, é você testificar no seu espírito, trazendo uma confirmação através da paz. Porque o Espírito Santo ele é muito sensível, ele não morde. Então, ele fala e você tem que estar disposto a obedecer, você tem que estar disposto a seguir aquele comando, mas além dele dar o comando, a direção, ele testifica no seu espírito, trazendo o quê? Uma paz, uma tranquilidade. Tem outras experiências que eu tive de confirmar com alegria, e teve experiências também que eu tive de mover naquele dom da fé, que ele disse assim, vai acontecer isso, e eu já fui, depois que aconteceu, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Foi aquele impulso que ele disse, vai lá, e como o caso dessa mulher. Eu fui pelo impulso do Espírito, movi naquele dom da fé, e o Espírito Santo levantou aquela mulher da cadeira de roda, e o nome de Jesus foi glorificado. Nossa, é tremendo, assim, eu já tive várias experiências também. Eu tive uma que me marcou muito dessa voz do Espírito Santo, né? Que uma vez a gente, antes da pandemia, a gente tinha cultos que a gente ia fazer, ações da ação social do ministério, que a gente ia fazer nas casas de apoio aqui de Porto Velho, né? E aí teve uma, além de outras, mas essa me marcou muito, que foi quando eu passei por um quarto, né? O Espírito Santo soprou no meu espírito, existe uma pessoa endemoniada ali. Existe uma pessoa que aquela dor não é uma dor de doença, é uma dor de opressão espiritual. E aí foi engraçado porque, assim, já era um quarto que já tinha sido visitado por outras pessoas, né? E aí, naquele momento, eu falei, meu Deus, mas será que realmente né? É do Espírito? Se não é do Espírito, o que que é? Mas aí eu voltei, quando sempre o Espírito Santo fala, eu sempre direciono, eu sempre escuto, eu sempre faço aquilo que ele desperta ao meu espírito. E aí, nesse chamamento, na hora que eu cheguei, que eu comecei a orar, a mulher já começou a querer manifestar, eu já pedi para parar e já comecei para orar expulsando. De repente a mulher já começou a arrancar algumas coisas, começou a sair coisas pela boca dela. E é interessante, por quê? Porque uma vez eu escutei um devocional do Luciano Subirá, onde falava exatamente isso. Aquilo que vem, porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão, o Espírito de Deus não é um espírito para trazer contritamento e também para trazer confusão naquele que recebe, né? Sim. E aí ele fala que de umas experiências onde ele teve, ele traz essa mesma palavra. O resumo do discurso dele, né, como discernir a voz do Espírito, aquilo que vem para te trazer paz, com certeza é algo que vem do Espírito. Mas eu quero ser um pouco mais audacioso, eu vou aproveitar esses minutos preciosos aí, para ser um pouco mais audacioso. E para o jovem que já teve experiência com o Espírito Santo, ou você mais profundo ainda, para jovem ou para pessoas, homens, mulheres, adultos, que já receberam algum dom, já receberam algo que provém do Senhor, do Espírito Santo, alguém que já trilhou um caminho de caminhada com o Espírito Santo, de intimidade. O senhor acha que o Espírito Santo perde essa comunicação com aquele indivíduo? Você acha que, de alguma forma, o Senhor bloqueia para que isso não aconteça mais, para que se perda aquilo que o Senhor deu? Ou
de alguma forma, é a gente que deixa de plantar o alimento, o caminho, de manter aquela via de acesso, e aí ele para de falar, mas o momento que a gente voltar e se prostrar à sensibilidade do Espírito, isso se volta a acontecer. Pergunta difícil. É uma pergunta interessante essa, hein? É muito boa essa pergunta. Eu tenho a consciência o seguinte, se você começa a estudar uma nova língua, seja ela inglês, seja ela espanhol, se você está contínuo e constante, todos os dias, lendo, falando, ouvindo, vendo, automaticamente aquilo ali vai começar a, a impregnar em você. Automaticamente a sua mente ela vai começar a absorver esse idioma. Então, se você começou a estudar um curso de um idioma, 6 meses constante, depois você para, mas aí você vai tentar lembrar algumas palavras, você pode até lembrar, mas não vai ser naquela fluência como antes. Eu penso que a amizade, o relacionamento com o Espírito Santo, ela precisa ser não 2 vezes por semana, não 3 vezes por semana, ela precisa ser contínua e constante todos os dias. Hoje eu falei estava aconselhando um pastor, ele estava querendo conversar comigo, pedir alguns conselhos. Eu disse para ele uma coisa interessante, que eu preguei no México, na última viagem que eu fiz, que a maioria dos pastores, dos líderes, e estou dizendo um contexto geral de igreja, muitos ministram com a unção do ofício. Então, ela recebeu a unção pastoral, ele está ministrando pela unção do ofício, mas ele não busca uma unção fresca. Então, o que é essa unção fresca? Isso que o Espírito Santo me ensinou alguns meses atrás, que o povo de Israel, eles tinham que sair das suas tendas para fora para recolher todos os dias de manhã o maná. E eles não podiam guardar o maná de um dia para o outro que ia estragar. Então, todos os dias eles sabiam que ia receber um maná novo, algo novo da parte de Deus. E assim é o Espírito Santo. Porque quanto mais você passa tempo com ele, mais você vai conhecer ele. E o Espírito Santo, já que você fez uma pergunta difícil, eu vou falar também algo aqui que muitas pessoas não têm paciência, né? O Espírito Santo ele não vai te revelar do dia para a noite quem é. Não. É passo a passo. Porque é a mesma forma de você ter um amigo. No dia a dia que você vai conversando com ele, você vai tendo um diálogo com ele, vai chegar um ponto que você vai olhar para ele e vai conseguir ler os seus olhos. Vai chegar um ponto que você vai pensar uma coisa, você vai olhar para a pessoa, rapaz, eu estou pensando nisso agora. Vai ser o mesmo pensamento seu. Estou dizendo de uma forma humana. Isso acontece. Uhum. Agora, já imagina quando você chega nesse nível com o Espírito Santo. Então, os pensamentos dele já começam já começa a tocar os seus pensamentos. Os atos, a ação já começa a tocar o seu espírito, a tocar a sua vida. E muitas pessoas, às vezes, começam, um dia, 2 dias, 3 dias, eu quero ouvir o Espírito Santo, eu quero sentir sua presença, eu quero sentir sua unção, e não vem. Aí a pessoa se frustra, mas eu vou parar com isso. Parece que fala com o Espírito Santo, parece que ele está lá em Júpiter. Não, ele está dentro de você. Você é casa, você é templo do Espírito Santo. Então, mas há as fases que o Espírito Santo, muitas vezes, eu aprendi isso é um pouco dolorido. Vem as fases que, como o Espírito Santo, ele fica atrás da cortina. E ele mostra a carinha assim, fica te observando se você está ali. Depois ele esconde, é tipo um pingue-esconde. Né? Ele quer realmente ver o seu coração, ele quer realmente provar o seu coração, se realmente você está ali buscando ele por interesse ou pela amizade. Deu para responder a pergunta? Deu, com certeza. Eu brinco às vezes que, além do meu período de devocional, meu período de oração, eu escutei às vezes até fiz um podcast com ele sábado passado, o Everaldo, evangelista Everaldo, porque
Ele me mostrou uma vez uma campanha de oração que nós estávamos fazendo às 5 horas da manhã, aonde Sim. ele me mostrou ele me instruiu a procurar o canal do TB Joshua, né? Uhum. A ver uma ministração que ele tinha onde falava bem o seguinte: aprenda a falar com o Espírito Santo e a orar sem cessar, a orar todo o tempo, a estar em comunhão com o Espírito Santo todo o tempo, a falar com ele a todo momento. E aí, naquele mesmo dia, eu me lembro como hoje eu saí, porque assim, eu sempre fui muito apaixonado por as coisas do Espírito Santo, de relacionamento, né, os moveres do Espírito Santo. E aí, eu entrei dentro do carro, coloquei um vídeo, já comecei a assistir bastante vídeo, conteúdo do TB Josh, porque eu não conhecia. E eu vi essa ministração dele, né? Essa pregação onde ele falava. E aí eu comecei a exercitar muito isso. Então eu brinco que um dos grandes momentos que eu também tenho bastante intimidade com o Espírito Santo é quando eu estou dirigindo. Porque eu vou 30 minutos para o trabalho e volto 30 minutos. E é um momento onde eu sempre estou ali conversando com o Espírito Santo, orando, pedindo direcionamento e disso e aquilo. E aí eu me lembro de uma conferência no GH Movement do ano passado, eu encostei do lado, assim, de uma pessoa que é da igreja, e aí eu tô lá falando com o Espírito Santo, e tô orando, intercedendo, aí de repente eu olho pro lado, tem uma irmã que tá bem assim, os olhos estatalados, assim, sabe? Olhando assim pra mim, aí eu abaixo o vidro do carro e falo: e aí, minha irmã, tudo bem? Como é que vai? O esposo dela tava do lado. Eu tô batendo um papo aqui com o Espírito Santo, aproveitando, dando uma louvada. Ela, tá bom, eu tô vendo. Então, assim, essas coisas que são gostosos, assim, sabe, em relação ao Espírito Santo, porque a gente vê a resposta quanto ela é. Mas eu quero tentar construir com o senhor aqui como o meu pai dizia, né, um beabá prático, assim, desse começo. Ou, para alguns, vão ser recomeço, né? O que o senhor diria, assim, de dica, sugestão, ação prática, tarefa, hábito, não sei o que cada um vai intitular mais isso, mas o que o senhor falaria assim, olha, para trilhar um caminho de maior intimidade, faça isso no começo. O que o senhor diria? Eu sei que o senhor falou para a gente um pouco do testemunho, né, do monte, aquele monte que nós vamos conhecer em nome de Jesus em Amém, breve. amém. Mas o que o senhor daria de caminho, assim, o senhor que já trilhou por esse caminho, para que a gente não errasse, vamos dizer assim? Meu Deus, hein? Vou tentar resumir aqui, fazer um pacote aqui, um combo aqui. O livro de Jó diz assim: antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó, ele ouvia falar das grandezas, das manifestações do sobrenatural de Deus. Mas chegou um momento da vida de Jó, que todo aquele processo que Jó passou, no final teve um propósito. Ele reconhecer Deus na profundidade. Não somente de ouvir, mas de ver. Então, nós vemos que houve uma mudança de relacionamento no que passou Jó. Jó chegou no final com um nível de relacionamento muito maior do que ele começou. Então, a primeira dica é o seguinte: a pessoa buscar isso realmente todos os dias. Buscar realmente esse relacionamento. Realmente buscar como esse relacionamento. Eu até falei segunda-feira, numa live que eu fiz. Primeiro, separar um lugar ali de encontro, ou lugar secreto, quarto de guerra, sala, eu não sei, um monte, um vale. A pessoa precisa separar um lugar para que todos os dias ali ela tenha um período ali de louvor, de adoração, de meditação na palavra, de oração, um momento a sós com o Espírito Santo. Quando Jesus fala em Mateus 6, entra no teu quarto e fecha a porta, Jesus está dizendo um recinto fechado, Jesus está dizendo um lugar separado, um lugar, fecha a porta e está dizendo, tira as distrações da sua vida, tire tudo aquilo que pode apartar você de receber mais do Pai. Então, a primeira coisa, dica, é ter um lugar separado.
Pode ser na sala, no quarto, no monte, no vale, no escritório, no seu carro, como você deu o exemplo. É importante ter. A segunda coisa é começar a construir esse relacionamento, que seja 30 minutos, 20 minutos, 40, uma hora, duas, três, quatro, porque do momento que você vai criando um compromisso de estar ali todos os dias com o Espírito Santo, essa fome ela começa a crescer e aumentar. Então você vai ver que 30 minutos já não dá mais. Você vai ficar uma hora e meia, duas, três, até chegar até 7 horas. Mas é possível ficar tanto tempo assim? É possível, sim. Porque a fome, a sede vai cada vez aumentando o seu espírito e você vai querer ficar mais lá. Você não vai querer sair daquele lugar. E a terceira coisa é não ter pressa. Não ter pressa. Não ter pressa. Nós estamos vivendo um tempo do fast food, né? Tudo rápido. Né? O miojo, 3 minutos, e põe no micro-ondas para esquentar um leite, é 1 minuto. Só que as coisas do Espírito não são assim. Então você não precisa ter pressa. Você precisa ter permanência. E fica lá. Constância. Isso, constância. É criar um hábito. Né? Eu falo que para você criar um relacionamento com o Espírito Santo, você precisa criar um hábito. Um hábito de estar ali com ele, de passar tempo com ele, de ficar com ele. E no finalzinho que eu das dicas, eu vou falar isso aqui. Obrigado, Espírito Santo. Ele me falou algo que é importante. Então, é muito importante criar, desenvolver isso na vida cristã. Porque não existe vida cristã sem o Espírito Santo. A gente vê os feitos que aconteceram na Igreja de Atos dos Apóstolos, coisas extraordinárias. Eles não tinham nenhum Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em 100 anos, mas eles tinham a pessoa do Espírito Santo, tinham os ensinos de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e tinham o conteúdo antigo. E o que esses homens fizeram? Colocaram muitos lugares de cabeça para baixo. Então, por quê? Eles dedicavam diariamente, constantemente, a sua vida em relacionamento com o Espírito Santo. Então, mais uma dica é: não tem pressa. A Bíblia diz: quando você entrar na presença do rei, não se apresse a sair, fica lá. Fica lá. E mais uma dica é convidar o Espírito Santo. Né? As pessoas só vão na sua casa se você convidar. Espírito Santo, vem orar comigo. É um pouco louco, um pouco doido. Ah, mas eu não vejo o Espírito Santo, eu não estou vendo ele. É. Ah, tá, mas ele vai vir como? De que maneira ele vai vir, querido? Entenda uma coisa. Você pode passar perto de uma pessoa que tem um perfume muito cheiroso. Você vai identificar a pessoa pelo perfume. Mas o conteúdo você não vai ver, você vai ver a fragrância. Então, fique com o Espírito Santo. Convide ele, vamos orar, Espírito Santo, preciso tomar essas decisões, tem uma reunião hoje, esteja comigo, me acompanhe, me direcione, me guie. É isso que muita gente deixa de fazer, de envolver o Espírito Santo na sua vida. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, não, você está ficando doidão mesmo, agora você está dentro da casinha. Tem algumas pessoas que dizem assim. Mas é o seguinte, chega um momento no seu relacionamento com o Espírito Santo que, para mim, é um momento chave nesse relacionamento, que você já começa a ouvir, você já começa a ter uma percepção espiritual de você chegar no ambiente e você já saber como que aquele ambiente está. Então, nós precisamos aqui definir algumas coisas. Existem níveis diferentes do relacionamento, existem níveis diferentes na unção, existem níveis diferentes da presença e existem níveis diferentes na manifestação da glória. Olha, isso, Então, isso é interessante. Isso é interessante. então, não é um nível só, não. Tem níveis diferentes. E como que eu vou crescendo nesse nível da presença, da unção, da manifestação do Espírito Santo? Aqui tem mais uma chave espiritual. Tudo vai desencadear o seu relacionamento com ele. Por quê? O Espírito Santo tem que te dar uma porção de unção. Aí você é fiel.
você é verdadeiro, você é honesto com ele, você busca uma vida de santidade, está sempre uma vida de relacionamento, então ele te dá uma porção. Você é fiel àquela porção, ele te dá outra porção, aí muda o nível. Ah, vou falar uma chave aqui que é o pessoal meu, pastor. Né? Todas as vezes que eu mudo de nível espiritual, eu mudo a minha oração em línguas. Olha aí. Então, exemplo, aí eu estou lá declarando larabassou. Aí quando eu mudo no reino do Espírito, aí eu já oro outra língua. Xamandá, sou kené, manu kenebras. Aí eu já não oro aquela que eu orava antes. Isso foi uma chave espiritual que o Espírito Santo me deu. E como que você muda isso? Às vezes tem épocas que é semanas, tem vezes que é meses, tem vezes que é mês, tem vezes que é até um dia. Então, assim, é de acordo com que você se aprofunda nesse relacionamento. Eu estou falando essa questão da língua porque pode também alguém ser ativado hoje e já rapidamente já começar a orar em outra língua. Como aconteceu? Aí você sente no espírito como se você tivesse subido mais um degrau. E quando você vai galgando esses degraus no mundo espiritual, o nível que você está vai mudando também. E é interessante, como que o senhor daria de sugestão, o que o senhor percebeu, o senhor já deu essa chave que ela complementa com a pergunta que eu iria fazer, mas eu vou mudar ela agora. Tem pessoas que vão ter a percepção de alguns jeitos. Por exemplo, no caso do senhor, o senhor falou da mudança, né? Que gera uma chave para o senhor ter esse entendimento. Mas e para a pessoa que ela não tem essa percepção? Ou, melhorando ainda a pergunta, para a pessoa que está começando esse aprofundamento, ou começando esse mergulho no Espírito Santo, como é que ela pode, de alguma forma, parar para observar ou buscar? Ou o senhor acha, o senhor crê, que é, por exemplo, o que eu creio, que é realmente uma testificação do próprio Espírito que te fala, olha, agora cavamos um pouquinho mais, agora a gente está um pouquinho mais. Porque tem pessoas que têm um misticismo de tipo assim, recebeu uma unção, recebeu isso, agora eu tô nisso, isso e aquilo, etc e tal. Mas eu tenho meu coração um pouco diferente. Eu acho que combina um pouco daquilo que o senhor falou. É uma paz que derrama sobre o meu coração, de que o senhor fala, olha, realmente aquilo que eu te dei numa raiz quadrada, ela já aumentou o número lá de cima, significa que já está um pouco maior. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Então, aí você fez muitas perguntas numa só, né? A questão da unção, a pessoa ela recebe a unção, ela recebe a impartição da unção, eu creio nisso, a transferência da unção, porque é bíblico, né? As mãos são ponto de contato. Mas o que acontece? A pessoa ela precisa entender uma coisa, que é uma chave tremenda, poderosa. A pessoa tem que entender que do momento que ela recebeu uma unção, uma impartição de unção, uma transferência de unção, ela tem que entender que esta unção não é para ela, não é para benefício dela, não é para promover ela, não é para ela ser a estrela, é para glorificar Jesus. Então, a unção ela tem um propósito. Não é para quem recebe, é para quem é transmitido. Então, essa chave é tremenda, porque do momento que você entende que a unção ela não é para você, mas ela é para benefício de alguém, vou falar logo. Essa unção ela começa a ser ativada e aumentada. É forte. Então, o exemplo, igual no sábado. Sábado eu ministrei na igreja aí, Deus mandou ministrar, orar por diversas pessoas, por diversas situações, e eu orei para praticamente uma grande maioria das pessoas. Chegou no final, o meu corpo estava exausto. Eu estava exausto, o meu corpo. Mas no espírito, eu fui dormir 3:30 da manhã. Porque eu não consigo desligar um culto que tem muita unção, tem muita manifestação da presença do Espírito Santo. Vamos dizer assim, é como se você tomasse um energético celestial. Então você fica ligado. Eu desligo 3:30, 4 horas da manhã, não tem como. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir orar,
ficar orando em línguas, ficar orando ali, até o Espírito Santo falar assim, agora vai dormir. Então, as pessoas precisam entender isso. A unção não é para você. Ah, eu tenho unção de cura, eu tenho unção para isso, eu tenho unção para aquilo. Você tem unção, glórias a Deus por isso. Mas você precisa entender que a unção tem um propósito. A unção é para alguém. A unção é para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para beneficiar pessoas, para liberar pessoas, para ativar pessoas, para tocar pessoas. Então, quando você tem um entendimento disso, a unção cresce na sua vida. E quanto mais você dá unção, mais ela aumenta. Então, imagina comigo, nós estamos plugados no céu. Então, tem uns canos aqui para descer na unção. E quanto mais você libera, mais a unção vai ser liberada na sua vida. Então, isso aí é uma das chaves importantíssimas. Uma coisa que você falou, mas como que a pessoa vai ter a percepção disso? Muitas das vezes, o Espírito Santo vai impulsionar aquela pessoa a fazer algo. Entendeu? Mas o Espírito Santo também sempre vai testificar na vida do pastor da igreja, na vida do profeta, do guia de intercessão, que geralmente estão sempre conectados uns aos outros. Né? O profeta sempre anda junto com o apóstolo. Então, sempre vai testificar, ó, Deus te deu o dom de cura. A dom de cura para quê? Para os ossos. Então, começa a orar para pessoas que têm problema nos ossos. Ah, Jesus curou uma pessoa que tinha problema nos ossos. Começa a orar para a segunda. Começa a orar para a terceira. E aí você vai começar hoje eu sei identificar que eu carrego unções diferentes umas das outras, mas para coisas específicas. Mas isso com a caminhada, né, no dia a dia, você vai descobrindo isso. Igual, eu fui para o México ministrei as unções que o Senhor já tinha liberado sobre a minha vida. Mas chegando no México, o Senhor liberou 3 unções diferentes que antes eu não ouvia. Aí eu cheguei e o Espírito Santo falou, chama as pessoas que têm esse problema. Tá, chama outra pessoa, esse problema. Aí eu falei, mas peraí, Senhor, eu nunca me envolvi nessa unção, eu te dei essa unção. Aí eu já voltei para o Brasil com mais 3 unções diferentes para casos específicos que antes eu não ministrava. Então, é isso que eu quero frisar. Se você é fiel à unção e nunca você trocar na glória de Deus, e você ser fiel a essa unção, você pode ter certeza. Ele vai liberar mais unção na sua vida e unções específicas. Por que unções específicas? Tem pessoa que recebe a unção para orar para ossos, para cabeça, para pernas. Tem pessoas que têm unção específica para a coluna. Tem pessoas que têm unção específica para os olhos, para os ouvidos. Então, é o corpo de Cristo, né? O Senhor, ele sabe a necessidade do corpo e ele equipa os santos para suprir as necessidades do corpo. Então, eu sempre falo aqui na igreja que os dons, os talentos, a unção é para a edificação do corpo, é para abençoar o corpo de Cristo. Deu para responder essa pergunta? Perfeito, perfeito, perfeito. É muito interessante quando a gente fala de dons, né, que o senhor falando, e da unção em específico. Mas o senhor crê que, por exemplo, o senhor, ele... eu também creio um pouco nisso, mas eu quero fazer a pergunta um pouco mais audaciosa para quebrar alguns paradigmas mesmo. O senhor crê que o Senhor, ele revela ele nos dá uma unção daquilo que nós queremos, ou é o Senhor que nos entrega uma unção com o propósito que ele quer? Não sei se eu consegui, se o senhor conseguiu entender minha pergunta. Por exemplo, vou ser bem franco, porque tem pessoas que é assim, Deus deu uma unção pro apóstolo Davi Garcia, que lindo, isso e aquilo. Ok, já a gente vai falar sobre processo, né, e sobre caminhada, né, porque muitas pessoas querem aquilo que as pessoas têm, mas não querem viver o processo, mas não estou falando disso. Mas assim, às vezes as pessoas querem o que o outro está vivendo, aquele tipo, né, aquela especificação. O senhor acha que o Senhor, ele entrega, assim, sabe, aquilo em específico também na busca de uma pessoa, ou o Espírito Santo, ele vê a necessidade do meio
que a pessoa está e entrega aquilo que é o propósito que ele quer atuar naquela geografia, naquela igreja, naquele corpo? Nossa, é uma pergunta boa. Eu tive o privilégio de conhecer o profeta T.B. Joshua e passar 2 semanas na Nigéria o ano passado. E ontem fez 1 ano que eu estive lá. E muitas coisas que o profeta recebeu da parte do Senhor, ele não pediu. Mas o Senhor o capacitou, o Senhor liberou para que ele fizesse a obra que foi feita através da sua vida quando ele estava na face da terra. Então, isso aí é algo muito interessante. Por quê? Tem coisas que o Senhor, eu creio, também como você crê, que o Senhor ele vai liberar para a sua vida por situações específicas. Então, vou dar um exemplo. O seu espírito, ele agita, o seu espírito entra em desespero quando vê uma pessoa que não escuta. Aquilo ali te comove, você chora, você fala, Deus, uma pessoa nova, uma pessoa velha, essa pessoa não escuta, o seu espírito agita. Ali é um sinal que o Senhor pode liberar uma unção para você liberar pessoas da surdez. Porque isso mexe com você, mexe com o seu espírito. Não é com a sua alma, não é com a sua mente, é com o seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus, muitas vezes, ele se agitava. Quando Jesus chegou ali e perguntou aonde estava Lázaro, a irmã falou, não, o seu amigo morreu, se eu tivesse aqui, ele não tinha morrido. E o Espírito de Jesus agitou, Jesus falou, onde colocou ele? Então, assim, aí Jesus, na sua sabedoria, Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. Por que Jesus gritou, Lázaro, vem para fora? Você grita assim, morto, vem para fora, e sai todo mundo. Todo mundo que tinha morrido ali tinha saído para fora. Todo mundo que tinha Até estava mesmo porque não ali tinha só ele lá, né? tinha muitos túmulos em volta, próximo, né? Exatamente. Jesus deu especificamente, Lázaro, vem para fora. Então, o que acontece? O Espírito de Jesus, a gente vê que o Espírito de Jesus se agitou. E ele falou para a irmã dele, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, Jesus ele tinha o poder da ressurreição. Então, eu creio nisso, que o Senhor ele vai te dar uma unção específica para determinada área que ele vai te usar. Pode falar. E existe aquela unção que você também vai buscar. Ah, Senhor, eu quero ver o cego enxergar, está na sua palavra, eu quero ver o cego enxergar, Senhor, eu quero ver o mudo falar. Mas aí, Deus, você começa a buscar essa unção, mas Deus vai provar o seu coração se realmente você quer essa unção para aparecer, para dizer para os outros, ó, eu tenho a unção, que o cego vê, o mudo fala, você tem? Não, eu tenho. Então, o Senhor vai provar você. O Senhor vai provar se você está pedindo para fazer algo, para manifestar o poder, a glória dele e toda a honra para ele, ou para você dizer que você tem e o outro não tem. Então, já estamos sendo assim, muito franco aqui, Então, é mais ou menos assim. Certo? Eu fiz essa pergunta justamente para conectar a próxima pergunta, que é justamente na medida que aquilo que você busca, e a palavra fala que na medida que você busca, você receberá, na medida que você busca e você pede, para que você pede, é o processo que você vai viver, né? Por exemplo, você quer dons ou várias unções, você quer se entregar cada vez mais profundo, ao mesmo tempo o Senhor vai provar o nosso coração cada vez mais profundo, né? De uma forma onde, para realmente testar o seu coração sobre aquilo que você está buscando, é realmente para si, ou se é para envaidecer, ou se é realmente para fazer a glória de Deus. E por que eu falei para conectar essa pergunta? Porque para o Senhor realmente trazer essa experiência. Porque nós tivemos um momento no sábado de manhã, que o Senhor estava aqui, de um momento de muita comunhão, e onde a gente trocou
Na verdade, eu mais peguei as migalhas que estavam ali, né? Caindo no chão, falei com a minha esposa, você escutou tal fulano falando isso? Eu falei, não, meu bem, que eu tava conectado ali com o Espírito, aprendendo ali. Mas o senhor falou um pouquinho de algumas lutas que o senhor viveu e vai muito de encontro, né, ao nível de unção, ao nível daquilo que o senhor tem te entregado, e eu creio que é só o início daquilo que o senhor ainda vai entregar, eu creio nisso, mas como é que o senhor fala sobre essa experiência do processo e do teste, né, desse teste que o senhor faz e nos coloca para provar o nosso coração? Eu vou falar uma experiência minha. Essa, para mim, acho que foi uma das experiências mais... tem muitas experiências dolorosas, né? Mas eu vou ser muito franco aqui e verdadeiro. Então, as pessoas chegam, eu quero viver, eu quero andar nesse nível de unção que você anda, eu quero viver nesse nível de unção que você anda, eu quero caminhar, você transfere essa unção para a sua vida, sobre a minha vida. Mas é o seguinte, né? No começo, quando eu comecei a buscar esse nível de unção, esse nível de revelação do Espírito Santo, por muitas vezes eu ia para o monte sozinho de madrugada, de manhã, à noite, orar, e eu buscava e não acontecia nada. E muitas vezes eu voltava frustrado. Falei, Deus, eu estou tantos dias em jejum, tantos dias em oração, não está acontecendo nada. E, Senhor, onde que eu estou errando? Porque a gente começa a querer olhar para a gente os nossos erros, né? A gente nem pergunta se para Deus está certo. A gente já quer colocar um tanto de coisa para Deus que nem Deus mesmo coloca. E nessas buscas aí, no começo eu não tive, assim, como que eu vou dizer para você, uma resposta rápida. Aí que começa o processo, né? Que Deus ele vai te provando. Deus ele prova realmente o nosso coração. Ele vai provando realmente a sua fidelidade. E foi uma fase difícil. Durou até meses isso aí, né? Mas depois começou a manifestação, as pessoas começaram a ser curadas, libertas, e coisas começaram a acontecer. Eu lembro que a primeira igreja que eu pastoreei é uma igreja pequenininha, tinha uns 40 pessoas mais ou menos, e naquele dia lá o pessoal que fazia o louvor, fazia até o louvor no CD, não foi, e eu já estava aquela semana toda orando, jejuando e tal. Aí a irmã chegou e falou: o senhor faz o louvor hoje, prega e fala, diz-me oferta. E começamos aquele louvor lá, né? Derrama a tua Shekinah. E na hora que eu cantei aquele refrão, derrama a tua Shekinah sobre nós, eu vi as 3 primeiras fileiras de cadeira voar. Eu vi as pessoas voar, literalmente, assim. Mas eu senti um fogo, um ar muito quente saindo do altar. Fez assim, na hora que aquele vento foi, eu senti a barra da minha calça balançar. E quando saiu aquele vento do altar, as 3 primeiras fileiras de pessoas, foi todo mundo no chão. E eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, o que está acontecendo isso? Eu não ministrei a unção, não pedi a unção. Mas aí começou a ver o que? A manifestação da comunhão. É isso que eu ia deixar para falar no final, vou falar agora. Então começa a haver uma manifestação da comunhão, do relacionamento com o Espírito Santo, na hora que você menos espera. Porque é ele que faz. As pessoas precisam entender. É ele que faz. Nós somos só um instrumento. E no segundo refrão, derrama teu Espírito sobre nós, foi a metade da igreja pro chão também. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui hoje? Então, assim, aí eu comecei a viver coisas que antes eu não vivia. Mas aqui agora eu quero compartilhar uma parte também. E pouco tempo depois eu comecei a viajar o Brasil todo, isso mais ou menos lá no ano de 2009, 2010, mais ou menos, e pregando o Brasil todo, plantando igreja, movimento de plantação de igreja. Eu tinha agenda praticamente todos os dias. Eu pregava na igreja, que eu sou pastor, uma vez só no domingo. E um dia uma pessoa falou assim, cuidado que você vai descer, você vai ficar vaidoso. Cuidado que o diabo está tentando pôr orgulho no seu coração. Mas aí eu cometi um erro, né? Eu cometi um erro porque eu ensinava muito seminário sobre plantação de igreja, levantar a igreja, treinamento para liderança. Então eu chegava na cidade, não tinha uma igreja, com 15 dias eu já deixava algum trabalho já estabelecido e alguém para cuidar. E as coisas iam fluindo assim muito rápido. E as pessoas falaram, o que você ensinou para a gente, aquele método que você passou, funciona. Mas aqui eu cometi um erro. Aonde foi meu erro? Deixar o meu relacionamento com o Espírito Santo para segundo plano.
porque eu já não tinha mais tempo. Eu já não tinha tempo de ficar com ele igual eu ficava. E as coisas estão dando tudo certo, as coisas estão fluindo, Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo, né? Mas só que ele estava, mas não diretamente como antes. E foi numa fase dessa aí que eu tive que parar com tudo e desacelerar com tudo. Foi um processo que o Espírito Santo me levou a passar, que ele, a primeira coisa que ele falou para mim, ó, eu vou tirar toda a sua agenda. E a partir de hoje, quem vai fazer a sua agenda sou eu. Então, aí que entra o que você disse, aí o Espírito Santo começa a te quebrar. Ele começa a te triturar. Aí ele já começa, um exemplo, cortar suas asinhas, né? Meu pai fala a Então, mesma aí foi coisa. um processo muito doloroso. Foi um processo de muita luta espiritual, muita batalha espiritual nesse ano. Foi um ano que eu pensei em desistir do ministério, foi um ano que eu pensei em deixar o ministério. Foi um ano de muita batalha espiritual na nossa cidade. E a minha esposa já estava esgotada, eu também já estava esgotado. E eu me sentia um pastor realizado. Eu já tinha plantado muitas igrejas, reformado igreja, construído igreja. Mas aqui dentro faltava algo. E foi quando eu entendi que eu tinha que voltar à origem. Eu tinha que voltar ao início. Qual que era o início? Aquele relacionamento íntimo, constante e direto com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo teve que me parar para me entender isso. Então, foi aí um período aí mais ou menos aí de 1 ano e meio, 2 anos, sem agenda, sem sair para ministrar, e sendo tratado pelo Espírito Santo, e monte, e vale, e propósito de oração, e jejum, e não acontecia nada. Mas aí passou esse período, o que, que eu entendi? Era uma preparação que o Espírito Santo estava me preparando. Uma fase que o Espírito Santo me ensinou muito, que não era eu que fazia, ele que fazia através de mim. Que os ensinamentos que eu dava, os treinamentos que eu dava, as chaves que eu liberava vinha da parte dele, não era parte minha. Então foi um processo duro, foi um processo difícil. Então, já que a gente está falando a verdade aqui, se você realmente quer carregar um alto nível de unção, você quer carregar um alto nível da presença do Espírito Santo, se você quer carregar um alto nível do poder, primeiro ele vai quebrar você. Você vai ter que morrer. A Bíblia fala que quando uma semente é plantada, ela tem que morrer para trazer a vida. E é um processo muito doloroso, porque chega um momento, parece que Deus te tira tudo. Para ver realmente se você vai permanecer firme ali ou não, se você realmente está convicto do que você quer. Todos os grandes homens de Deus passaram por isso. Eu estava ouvindo o testemunho do André Bisoni e ele falando, chegou um momento do ministério dele também que ele estava sendo tão triturado, detonado por Deus, quebrado por Deus, que ele falou, eu vou parar com isso aqui, eu vou voltar a ser médico, voltar a estudar medicina, eu não quero isso mais não. Aí o Senhor disse para ele, estou eu te preparando a fundação para algo maior lá na frente. E nesse período, eu lembro que eu estava numa estrada, Deus me deu uma visão, eu estava numa estrada, uma grande multidão atrás de mim, e eu vi um monte alto, eu falei, gente, vamos correr, vamos chegando, ali é o lugar da promessa. E de repente eu saí correndo, cheguei no monte, olhei para um lado, para o outro, foi Deus, que coisa tremenda que o Senhor preparou, coisa maravilhosa. E o Espírito Santo falou assim, você vai ter que voltar, você está muito à frente da sua igreja, olha onde a igreja está. E o povo estava lá atrás. Eu falei, não, Senhor, foi tão difícil chegar aqui. Não foi fácil chegar nesse lugar. Ele falou, mas você vai ter que voltar. Então foi aonde o Espírito Santo aí, mais uma vez, deu aquela triturada. E nesse triturado do Espírito Santo, eu falo triturado de uma maneira assim de tratamento. Uhum. É onde ele trata o nosso caráter, aonde ele trata realmente a nossa convicção nele, ele trata muita humildade para a gente, porque para você carregar um alto nível de unção da presença e da manifestação de Deus, uma das chaves é você ter humildade. É, E o senhor falou sobre a humildade. Desculpa interromper, mas eu queria conectar uma pergunta justamente
que faz todo sentido. As pessoas, muitas vezes, elas recebem profecias, né? E muitas delas, elas já, na profecia, elas já envaidecem o coração, com ansiedade, ao mesmo tempo com um sentimento de vaidade, e elas já se portam muitas vezes como, né? Por exemplo, pessoas que recebem a profecia de algo que o Senhor quer fazer na vida dela, as pessoas que recebem a profecia daquilo que o Senhor vai levar a ela, etc e tal, e as pessoas já têm um posicionamento diferente, muitas delas, de fazer algo para receber isso, mas de já como se já tivesse com o título daquilo. E eu percebo que muitas pessoas estão preocupadas com isso, né? Com o título e não com a manifestação e com a unção. E com aquilo que Deus tem para fazer. Como que o senhor daria de sugestão, de dica, né? Para que as pessoas, primeiro, né? São duas coisas que conectam com a humildade. Manter essa humildade, né, diante do Senhor. E é uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas sobre a pessoa do apóstolo Davi Garcia, né? Da humildade, né? E o Senhor nos veio para ser modelo, Jesus veio modelo, a gente precisa aprender a modelar e a ver coisas em pessoas e trazer aquilo para nós também. Eu creio muito nisso, de você ter as suas referências para aquilo ser, né, em conjunto com Jesus, a base, né, e a principal é óbvio que é Jesus, é Cristo, é Deus, é o Espírito, mas o Senhor nos traz pessoas para nos ver, né, o mover que fez na vida delas e servir para edificar nós, mas como se manter humilde, não deixar isso se envaidecer e ao mesmo tempo segurar a ansiedade daquilo que Deus tem para fazer. A primeira coisa, você falou uma coisa muito importante. Quando eu me converti, eu já automaticamente eu já comecei a receber palavras proféticas dizendo assim: você vai pregar para multidões, o Senhor vai te levar às nações, você vai ser o Big Rim do Brasil. Então, eu já comecei a escutar profecias assim. E eu busquei uma orientação como que eu iria absorver aquilo. E uma pessoa me ensinou uma chave Isso é interessante, hein? Muito tremenda. Porque aquilo que você não sabe, você tem que buscar quem sabe. Entendeu? A gente tem que... Outra coisa, obrigado, Espírito Santo. Eu sempre falo obrigado, Espírito Santo, porque ele sempre fala alguma coisa a respeito do assunto. As pessoas hoje, pastor, elas precisam ter a humildade de aprender. E precisa ter a humildade para ser ensinável. Uma pessoa que ela não tem humildade para ser ensinável e aprender, ela não vai carregar um alto nível de unção e da presença e da manifestação, não. Jesus disse que nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Então, a gente precisa ser ensinável. Tem hora que a gente tem que abaixar a cabeça. Tá bom? Eu aprendo todo o tempo. Então, a gente é uma das chaves para você desatar esse nível que Deus quer que você ande. Então, uma coisa interessante, aí a pessoa diz para mim assim: guarda o seu coração. A Bíblia diz que Maria recebia as profecias e guardava no seu coração. Então, eu comecei a receber muita profecia. Deus vai fazer isso na sua vida e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, eu guardava no coração. É como você pegar uma palavra, opa, vou guardar aqui. Senhor, no teu tempo vai se cumprir. O Senhor dizia que eu ia pregar num estádio. No ano de 2017, eu estava pregando no aniversário de uma igreja em Vitória da Conquista, de 50 anos, num ginásio para 10 mil pessoas. Se cumpriu aquilo que Deus disse lá atrás. O Senhor me dizia que ia me levar às nações, já me levou 14 vezes. O Senhor usou uma pessoa para dizer assim: eu te vejo pregando no México. Eu estou indo a terceira vez em menos de um ano. Por que você tem que guardar? Você guarda e cria uma expectativa. Senhor, se é da sua parte, eu quero viver. Eu quero viver, Pai. Isso que o Senhor tem para mim, eu quero viver. Você precisa guardar, mas
No sentido, você precisa criar uma expectativa. Deus, é o propósito, é o plano desde a eternidade para a minha vida. Foi gerado o meu espírito no céu, eu vou viver. Então, é o que você falou, uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes, recebem uma profecia. Deus vai te usar com muito poder, com muita unção, com muita autoridade. E as pessoas pensam assim, não, vai ser amanhã? Não sei. Ó, Davi foi ungido rei. Presta atenção. Davi foi ungido rei. Quantos anos demorou para ele sentar no trono? As pessoas não querem entender o processo. Então você pode receber a unção, mas não quer dizer que você vai para o trono amanhã, não. O que eu percebo também, falando sobre Davi, uma alegoria para trazer, né, para essas pessoas, é assim: quando o profeta chega para entregar a profecia para Davi, o que Davi estava fazendo? Né? Davi estava pastoreando as ovelhas, ou seja, ele estava fazendo algo. Ele não estava parado olhando para o céu, olhando, né? Ele estava em ação, né? E ele chega, libera a profecia, depois de toda aquela história, né, quem não conhece vai ler a Bíblia, que aqui nós não vamos falar estudo bíblico teológico, né? Mas ele faz todo o cerimonial, entrega a unção e a profecia, e Davi volta. Davi volta para os seus afazeres normais, né? Ele volta para o trabalho. Né? E a manifestação começa a se materializar porque teve aquele todo o tempo de preparação. Mas hoje, os jovens e muitos adultos também recebem a profecia, aí vê a manifestação da glória de Deus em outras pessoas, sabe que Deus tem, da parte de Deus tem algo muito grande que Deus tem para fazer, mas elas não têm esse action, essa ação de realmente ir em direção. Eu gosto muito do livro de Provérbios, onde traz algumas ações práticas, que é que, por exemplo, a prosperidade ela te alcança para aqueles que estão no caminho do eterno. Ou seja, você precisa estar no caminho dele para que aquilo te alcance. E não é você dar meio grau desviado que você tiver, não vai te alcançar, porque meio grau aqui, 1000 metros é uma distância enorme, né? E as pessoas não entendem, e o Senhor, ele fala, ele queima muito o meu coração de que eu quero ativar essa juventude através do meu Espírito, através do meu Espírito Santo. E um dia eu estava em um momento de devocional com o Senhor, e ele falando a mesma coisa no sentido de que como eu vou, o meio que eu vou ativar esses jovens trazendo um verdadeiro avivamento através do meu Espírito Santo sobre esses jovens. E a gente tem vivido isso, né? Nós fizemos um evangelismo recentemente, onde teve diversos jovens que foram ativados, receberam palavras, dons, manifestações do Espírito, sendo usados pelo Espírito Santo para ganhar pessoas em evangelismo de 1 a 1, evangelismo de rua, né? E eu acho muito interessante blindar esse coração, porque é uma coisa que eu também a todo momento tento fazer para justamente, independente daquilo que venha da parte de Deus, independente daquilo que o profeta fale, é saber que tudo aquilo é para glorificar o Eterno. Nós vamos caminhar para o fim, e eu queria com o senhor fazer diferente. A gente sempre faz assim, perguntas rápidas e diretas com respostas rápidas e diretas. Mas eu gostaria de fazer diferente com o senhor, porque eu acho que o tema ele faz e a gente não vai conseguir esgotar, e já deixar um pré-convite para outro dia ou outra oportunidade, né, para falar de outras coisas ainda um pouco mais profundas. Mas eu queria que o senhor falasse talvez 2, 3, 5, aquilo que o Espírito soprar sobre o seu espírito, de 5 coisas que o senhor faria novamente, que te facilitaria no processo ou encurtaria esse tempo da materialização, porque tem muitas coisas que eu entendo, que eu sei que são erros nossos que distanciam o tempo do mover de Deus nas nossas vidas, e o que o senhor não faria de novo, que o senhor percebeu que aquilo distanciou o mover do Espírito Santo na sua vida. Tá. Eu vou finalizar a última pergunta que você me fez. Como manter a humildade? Como ter essa humildade? O Senhor vai passando você por processos.
E um desses processos é você falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, tira de mim aquilo que vai ofuscar a sua glória. Espírito Santo, remova de mim aquilo que vai atrapalhar o seu mover. Espírito Santo, arranca de mim tudo aquilo que vai impedir da sua manifestação. É você chegar com o Espírito Santo e ser franco. Outra coisa, como manter a humildade? Já não sou eu que Cristo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É você entender que não é você, é alguém em você. Então, uma vez, eu vou dar só um exemplo, uma vez eu fui pregar para um culto de pastores, e eu falei sobre dízimo e ofertas, e na hora que eu terminei a mensagem, o diabo falou assim: nossa, arrebentou hoje, hein? Aí na hora que eu desci do altar, aí um pastor me abraçou e falou assim: nossa, rapaz, você arrebentou hoje, em que palavra? Eu falei: rapaz, o diabo acabou de falar a mesma coisa para mim ali em cima. E eu te repreendo em nome de Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Então não é ruim um elogio, mas você tem que saber como esse elogio está vindo. É para te envaidecer? É para exaltar você ou a Deus? Então você chega num nível de comunhão com o Espírito Santo que você recebe, mas aquilo não entra no seu coração. Porque o problema é entrar. Se entrar, vai ter morada. Então você tem que realmente, você disse mais cedo aí, brindar o seu coração. Eu recebi uma profecia que eu ia ministrar em conferências, em lugares grandes, e dentro e fora do Brasil, que as pessoas iam olhar para mim e falar: ah, o caipira, ele anda engraçado, fala engraçado, o que vai sair desse cara aí? Mas meu espírito, vou mostrar para eles quem é você. Eu recebi muitas profecias assim hoje. Eu escuto muitos testemunhos e eu morro de rir. Eu falo assim, realmente foi isso que ele falou mesmo. Entendeu? Eu acho engraçado isso aí. Porque, e para você entrar nesse nível de humildade, você vai passar por muitos processos. E são processos que o Senhor vai arrancar muita coisa de você. E eu estava falando isso com a minha esposa ontem no carro, sobre essa questão da humildade. E uma das coisas que, todos os lugares que eu vou, as pessoas sempre falam isso. Você é um homem muito humilde. Mas para chegar nesse nível de humildade, eu sei os processos e muitos processos que eu passei. Então chega um momento do processo que você sabe quem você é. E eu acho que essa é a chave, você saber quem você é e quem ele é em você. E quem ele é. A pessoa que ele é. A de Deus, a de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Amém. Que é aquele, como dizia, eu morro todos os dias. É isso mesmo. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou ministrar, não sei se você observou isso, antes de subir para o altar, eu não subo. Eu peço para ele subir na minha frente. Se ele não subir, eu não subo. Uma chave é você reconhecer o Espírito Santo. Já é um grande começo você ter uma humildade que vai atrair a sua presença, o seu poder, a sua manifestação e a sua unção. Amém? Amém. Amém. Coisas que eu faria, meu Deus. Coisas que eu faria. Eu queria viver. Eu tenho 17 anos de convertido, mas eu queria ter passado desde o início da minha pré-adolescência para a adolescência, buscando essa comunhão com o Espírito Santo. Se eu pudesse voltar lá atrás e começar a partir dos 10, 12 anos de idade, seria começar um relacionamento com o Espírito Santo. Realmente levar a sério a palavra de Deus, realmente levar a sério a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, realmente levar a sério esse relacionamento com o Espírito Santo, porque se eu tivesse buscado isso, se eu pudesse voltar, uma das coisas que eu faria seria investir o máximo de tempo, de vida e de horas nessa comunhão com o Espírito Santo. Outra coisa que eu iria fazer,
realmente buscar a face do Senhor até encontrar, e de uma maneira que o Senhor viesse se revelar de uma forma sobrenatural. Porque quando a gente é jovem, a gente é mais novo, você não tem muitas obrigações, né? Geralmente estão na casa dos pais, os pais que mantêm a casa, os pais que mantêm os filhos. Então, assim, uma das preocupações que muitos têm é estudar, né? Então, se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, eu ia aproveitar tudo que meu pai e minha mãe tinham me dado quando criança, pré-adolescente, jovem, e dedicaria e investiria na minha comunhão com o Espírito Santo. Investiria também em dois idiomas, que seriam inglês e espanhol, para se preparar também para as nações. Uma coisa, não obrigado, Espírito Santo, uma coisa, pastor, que muitas pessoas não entendem, as pessoas recebem, igual você falou, profecias, Deus vai te usar nisso, Deus vai te usar aquilo, Deus vai fazer isso na sua vida. Só que essas pessoas, elas não se preparam. Isso é pura realidade. Você tem que se preparar. Então, Deus vai te usar em alto nível de unção. Qual que eu tenho que me preparar? Eu tenho que me preparar espiritualmente. Eu tenho que me preparar emocionalmente. Eu tenho que preparar o meu caráter, a minha vida para receber tudo isso. Então, Deus vai dar, vai, mas na medida que você está preparado. José só subiu para ser governador no momento que Deus viu que ele estava preparado. E por que ele foi ficar dentro de uma prisão? Porque ali ele aprendeu diversos idiomas com diversos presos, diversos lugares que estavam ali. Porque quando ele subisse para ser governador, o Senhor ia conectar muitas nações para ouvir dele a solução para a fome. Então, uma das chaves, eu ia me preparar muito jovem, com a idade mais jovem, eu ia me preparar muito, eu ia me preparar, dedicar, realmente intensificar minha comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Eu ia estar preparado. E falar, Senhor, a cada dia me prepara, me molda, me prepara para o que o Senhor tem para mim, os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Excelente. Amém? Excelente. E o que o senhor não faria, que o senhor, evidentemente, possa ter feito ou ver, né, nesse período de aconselhamento de pastores, de pessoas, que o senhor não faria? Deixar o lugar secreto. Porque o que acontece? A gente vive uma vida rotineira. Se a gente não vigiar, a gente arruma muita agenda, a gente arruma muito tempo, a gente arruma muitas coisas para fazer, mas não prioriza o secreto. A gente consegue encher o nosso dia cheio de atividades. E o mais importante é ficar no secreto, a gente não fica. Então, uma coisa que eu não faria era ficar muito tempo com os homens e pouco tempo com Deus. Eu ficaria muito tempo com Deus e pouco tempo com os homens. Excelente. E para algumas pessoas, eu falei isso para o Everaldo, ele ficou correndo também. A nossa maior alegria é quando a gente... A alegria de um doido, né? A maior alegria de um doido é quando ele encontra outro doido. Eu falei isso com o Everaldo porque quando eu tô lá levantando para orar de madrugada, às vezes eu vejo uma mensagem do Everaldo, às vezes eu vejo uma mensagem no referendo, às vezes eu vou olhar apóstolo Davi, tá online, aí daqui a pouco eu olho que eu termino a oração, tem uma mensagem também. Então, assim, por que orar de madrugada? Porque eu já ouvi alguns falando, porque a fila tá menor. Mas assim, eu falo porque eu também gosto muito, né? 4, 5 horas da manhã é uns horários que eu gosto muito de ter um relacionamento com o Senhor. Mas também quero ouvir, pra gente finalizar esse episódio do Senhor, para que isso queime também no coração dos jovens. Então, uma vez eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, só tem alguns que o senhor ama mais? Tem alguns prediletos, tem alguns aí que tá aí, VIP, né? Ele falou assim, não, eu amo a todos. Porém, tem alguns que me amam mais. Aí eles ficam comigo na madrugada, na parte da manhã, na parte da tarde, à noite. Então, é isso.
eu acho que vai dar fome e dar sede de cada um. Né? É lógico, na madrugada é um horário excelente, é um horário que está tudo desligado, tudo mais tranquilo, tudo mais calmo. É um lugar, um momento realmente de tranquilidade, né? De buscar o Senhor. E eu amo o horário de madrugada. Tem dias que nós vamos para aquele monte lá que eu te mostrei. A gente vê o dia nascer lá, mas a gente tem que sair daqui por volta de 3h30 da manhã. E eu vou contar um episódio interessante que aconteceu. Eu e o irmão, nós fizemos um propósito de 21 dias na igreja de oração, e eu falei para as pessoas levarem o propósito para a igreja que a gente ia levar no monte para orar. E era mais ou menos aí, eu queria entregar o propósito às 3 da manhã. E nós subimos para o monte, porque são 13 quilômetros da minha cidade no monte. E o que aconteceu? A gente chegou lá e começamos a orar, e de repente eu falei para ele assim, segura aí a ponta dos papéis, eu vou segurar na outra ponta, e nós vamos orar em concordância aqui, e vamos apresentar o Senhor nessa madrugada. E ele estava virado de frente para mim, e eu olhando, eu estava vendo a estrada do monte, a estrada que chega no monte. E eu segurando o papel assim, de repente vem um homem de branco, vindo pela estrada assim. Ele parou de frente, ele parou nas costas desse irmão, na estrada, de frente para mim, ele fez assim. Aí eu perguntei assim, o que ele está falando, Espírito Santo? Não, eu estou recebendo esse propósito aqui. Isso agradou o meu coração. E na hora que eu fui mirando aquele homem, aquela coisa mais linda, né? Aquelas vestes brancas que tampavam até os pés. E eu fui acompanhando, orando e acompanhando com os olhos. E, de repente, ele sumiu na estrada. Então, assim, foi na madrugada. Existe horários específicos, né? Que há mudança de turno de anjos. Existe horários específicos que liberam portais espirituais. Isso é outro dia a gente vai falar sobre isso aqui, Outro né? dia. Acesso a outras dimensões, então tem horários específicos, né? 3, 6, 9, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, meia-noite, são horários específicos, né? E são horários que estão na Bíblia, né? Então, é isso aí. Eu acho que vai depender da fome e da sede de cada um. Tem pessoa que Amém. acorda na madrugada, ela quer ir lá para a geladeira, assaltar a geladeira. Então, desde você ir para a geladeira, vai para o joelho. É isso aí. Vamos Mas saciar primeiro o espírito, depois se alimenta o físico. é isso aí. Gostaria de agradecer, apóstolo Davi, pela disponibilidade, pela humildade, pelo companheirismo, né? Tem sido um grande exemplo para todos nós. E gostaria de deixar aí suas mensagens finais e já fazer aí, né, um pré-convite ao dia que o senhor tiver disponibilidade, a gente marcar para... Você tem vários temas ainda que a gente pode falar e é um tema que eu sou muito apaixonado. Amém. Nós aprendemos a amar vocês, né? Amar o apóstolo Paulo, sua família, amar a igreja, todos vocês que fazem parte da igreja, a liderança, os intercessores, os pastores, né? As pastoras, todos os membros, né? Somos uma família. Eu vejo que chegou um tempo de Deus me conectar as áreas para voar junto. Então, Deus tem me conectado a lugares diferentes, com apóstolos diferentes, com pastores diferentes, mas nós começamos a conversar, o propósito é o mesmo. Então, já há uma afinidade no espírito, tem pessoas que eu nunca conversei, a gente começa a conversar 5 minutos, parece que a gente já está conversando ali há muito tempo, igual eu estou conversando com você aqui. Né? Nós só conversamos um pouco na conferência, um pouco na casa do apóstolo, mas parece que eu já te conheço há 10 anos, há 5 anos, né? Esse sentimento aqui que eu tenho, né? Essa afinidade que eu tenho aqui, né? Mas isso é algo do espírito, entendeu? É uma conexão do espírito. Glória a E Deus. eu quero colocar aqui a minha disponibilidade, porque eu sempre falo que eu estou aqui para servir. Isso para mim é um privilégio. Eu estou aqui para servir e sempre que precisar de nós estamos aqui para servir, eu, a minha casa, a minha família, porque tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem nos dado, tem um propósito, é para servir. E Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de ser servo.
Então, quando igual eu vou para o México, os pastores falam: o que você quer? Não, eu vim aqui para servir. Não quer nada. Ah, não, eu vim aqui para servir. Se eu direcionar aqui, está direcionado. Então, eu acho que uma das formas da gente ser útil para o reino de Deus é a gente servir. É a gente ser servo. Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que teve esse tempo, né, ouvindo esse podcast. Esse podcast eu vou compartilhar o link com o senhor também. Tem no Deezer, no Spotify, no Google, no YouTube. Depois a gente retransmite no Instagram, faz os cortes. Mas eu quero te agradecer, você que passou esse momento, esse tempo conosco. Que Deus te abençoe, que Deus superabunde a graça na sua vida. Ao apóstolo, que Deus dobre a porção, dobre a unção. Essa tem sido a minha oração, para que Deus ele superabunde a graça, o poder, a unção, a sabedoria, a intimidade, o relacionamento, tudo aquilo que o Senhor tem entregue para a nossa liderança, para a vida do apóstolo Paulo, para a vida do apóstolo Davi, para a vida da sua família. Eu tenho orado pela vida de vocês, para que o Senhor dobre a porção, porque eu creio em uma hierarquia espiritual. Eu creio que o Senhor, na medida que Deus vai transbordando na vida de pessoas que nós caminhamos, instintivamente isso também recai sobre as nossas vidas. Então é o que eu tenho orado, é o que eu tenho pedido, e eu creio que o Senhor vai continuar derramando e aumentando ainda mais esse nível de relacionamento e intimidade. Apóstolo, muito obrigado, de verdade, de coração. Quero aí uma hora comer um pão de queijo na casa do Senhor, conhecer esse monte, se Deus permitir, jejuar e orar e ter grandes experiências com o Espírito Santo aí nesse monte. Que Deus abençoe, muito obrigado. Amém, muito obrigado. Agradeço aqui pela oportunidade e sempre que precisar de nós, estamos aqui para servir, né? Será uma honra aqui ter vocês aqui, comer o pão de queijo, tomar um café e ir para o monte, lugar secreto. Isso aí. Né? Obrigado.